Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre a implementação física de circuitos digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre os circuitos integrados específicos para aplicação, ou do acrônimo em inglês, os ASICs. Então muito bem, o que é um ASIC? O ASIC ele é um circuito integrado que dentro dele já tem algumas portas lógicas e algumas funcionalidades já pré-projetadas. E o que você vai fazer quando você implementa um circuito integrado utilizando um ASIC? Quando você quer implementar um determinado circuito integrado utilizando um ASIC, você vai determinar a localização dos blocos que você vai utilizar, ou seja, você vai determinar quais são os blocos lógicos que já estão implementados dentro do ASIC que você vai utilizar para construir o seu projeto e vai fazer o roteamento, ou seja, a interligação entre esses blocos que estão dentro do ASIC. É bem parecido com o que acontece com os circuitos integrados de lógica padrão. Só que lá no circuito integrado de lógica padrão, a ligação, ou seja, o roteamento, é feito de forma externa, ou seja, você liga um circuito integrado em outro circuito integrado. Aqui no ASIC, o roteamento, a ligação no caso, é feito internamente ao circuito integrado do ASIC. O ASIC por si só já é um circuito integrado. Você simplesmente vai determinar o roteamento entre os componentes que estão dentro do ASIC. Ou seja, a ligação entre os componentes, o roteamento entre os componentes é interno ao circuito integrado. Então, os ASICs eles são amplamente utilizados na indústria e eles possuem algumas desvantagens e algumas vantagens. Vamos começar primeiro falando sobre as vantagens em utilizar-se um ASIC para a implementação de circuitos digitais. Então, a primeira vantagem é que o ASIC ele é um bom ponto de equilíbrio em relação ao desempenho, tamanho e baixo consumo de energia. Ele não é tão bom como o completamente customizável. O completamente customizável é a melhor implementação em termos de desempenho, tamanho e consumo de energia. O ASIC não vai conseguir bater o completamente customizável em relação ao desempenho, tamanho e consumo de energia. Mas ele também vai conseguir bater facilmente, ele vai ser bem melhor do que utilizar lógica padrão. Então o ASIC ele é um meio termo entre lógica padrão e completamente customizável. Outra vantagem se utilizar o ASIC é que ele vai retornar, vai ser uma técnica de projeto com menor custo de projeto e menor tempo de fabricação do que os completamente customizáveis. Por quê? Porque como algumas funcionalidades dentro do ASIC já estão projetadas e essas funcionalidades estão corretamente projetadas, você não vai ter trabalho em projetar aquelas funcionalidades e nem verificar se aquelas funcionalidades estão corretas. Já no completamente customizável, nada está pronto, você vai ter que fazer tudo do zero. Então é muito fácil você errar em uma funcionalidade e para verificar se aquela funcionalidade está correta requer muitos testes lá no completamente customizável, o que não acontece aqui nos ASICs. Então no ASIC, o trabalho do projeto do circuito digital consiste em basicamente fazer o roteamento entre os componentes de hardware que já estão pré-fabricados dentro do ASIC. E isso é bem mais simples de fazer e vai resultar em bem menos erros do que a implementação de circuitos integrados completamente customizáveis à aplicação. Então você vai ter menos refabricações, porque vai ser mais difícil você errar o projeto utilizando um ASIC, e o projeto de circuitos digitais utilizando o ASIC são mais fáceis de serem feitos, eles são mais fáceis de projetar. A utilização de ASICs, embora ela seja bastante difundida na indústria, tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que mesmo que o ASIC possua um menor custo de projeto, um menor tempo de fabricação, esses fatores, o custo e o tempo de fabricação, ainda podem ser limitantes para determinadas classes de projeto. O ASIC ele é mais barato de projetar e de fabricar do que um totalmente customizável, mas também não é tão barato assim. Então não são todas as empresas que têm capital disponível para fabricar um ASIC. Outra desvantagem é que embora
o projeto ASIC muitas vezes seja relacionado ao roteamento dos componentes que estão dentro do ASIC, esse roteamento é necessário uma fábrica para fazer. Um usuário, uma empresa, sem uma determinada fábrica, sem um determinado equipamento específico, ele não consegue fazer esse roteamento, digamos assim, em casa. Ele requer uma fábrica para realizar esse tipo de roteamento. E isso encarece o projeto e dificulta o projeto em algumas situações. Novamente, embora seja mais barato e mais fácil de projetar do que um totalmente customizável, um ASIC não é acessível a todas as empresas que desejam projetar seus circuitos digitais. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje, estudamos outra forma de implementação de circuitos digitais, que é a utilização dos ASICs, os circuitos integrados específicos para aplicação. Na próxima aula, vamos detalhar aí sim a técnica de implementação de circuitos digitais que utilizaremos nesse curso, que é a utilização de dispositivos lógicos programáveis. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.